Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Alcateia Lúdica e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Unfathomable. Provavelmente não é essa a pronúncia e eu não consigo falar o nome desse jogo direito. Que é um jogo, essa versão é da Fantasy Fly, que no Brasil ela será trazida pela Galápagos Jogos e o nome será Insondável. Nome muito melhor de dizer do que esse nome que está aqui. Enfim, este é um jogo baseado no conhecido jogo do Battlestar Galactica Board Game, que ele é conhecido por ser um jogo de papéis ocultos e de suspeitas, como ele está falando aqui na caixa, e essa é uma reimplementação desse jogo. Contudo, a temática desse jogo é no universo do Arkham Horror Files. Aqui a gente tem a parte de trás da caixa, e ele tem uma descrição da ambientação do jogo, está em inglês, porque essa é a cópia da Fantasy Fly, em inglês. Ele mostra aqui os componentes e também tem a descrição deles aqui do lado. Uma curiosidade a respeito desses jogos da Fantasy Fly, inclusive quando a Galápagos traz para o Brasil, é bem parecido, que aqui ele mostra os sleeves, só que os sleeves no padrão da Game Genic, que são 2 pacotes verdes e 5 pacotes amarelos. E tem aquelas informações que eu gosto de passar para vocês. É um jogo para é um jogo, na verdade, que demora entre 2 a 4 horas para 3 a 6 jogadores e ele é semi-co-op, porque ele tem a mecânica de traidor. E a idade indicativa é de 14 anos ou mais. Removendo aqui o plástico da embalagem, vamos aqui abrir a caixa do jogo. Ela é uma caixa, ela tem uma profundidade razoável aqui, olha só. E vamos mostrar a parte de dentro aqui. Isso aqui é a parte de dentro da caixa padrão Fantasy Fly mesmo. Ela é uma caixa alta e tem aqui essa parte interna sem esse acabamento, mas ela, apesar dela ser uma caixa que tem uma profundidade, ela é bem resistente. O manual do jogo, olha só, aqui o Learn to Play. Então, esse é aquele padrão da Fantasy Fly, que você tem um manual e depois tem um segundo manual também. Aqui ele está explicando o setup do jogo, tem uma sugestão para os personagens de acordo com a quantidade de pessoas no jogo, mostrando aqui toda essa parte de setup. Eu acho bem legal quando ele faz esse vínculo. Ó, ele mostra um exemplo, mostra o que fazer, tem um número também para você seguir. Aqui do lado ainda mais fácil que está do lado. Fala dos conceitos fundamentais da lealdade, objetivo do jogo, aqui as habilidades, os espaços do barco, os monstros, os tipos de monstros, como se joga o jogo. Aqui a gente tem as fases, que é recebendo as skills, né? As cartas de habilidades, as ações, fase do mitos e a fase de descarte. Sempre legal que sempre com os exemplos ali, ele está falando da fase dos mitos, que é um dos cores do jogo, que deixa as pessoas assim, como eu vou dizer, assim, sempre com suspeita das outras pessoas, porque tem uma parte que ele vai criar um deck de caos, que bem legal, olha, me parece ser bem explicado. Confesso para vocês que eu não li o manual. A parte de ativação de monstros e assim vai. A parte de traidor, que é fundamental no jogo. Olha só que legal essa arte do jogo, falando bastante a respeito dos traidores, aí clarificando algumas regras e por assim vai. E aqui no final ele tem uma referência rápida. Então, esse é um manual de 28 páginas. Como eu falei, a qualidade do manual é bem boa e essa arte dele da frente também achei bem legal, que ela é bem simples e parece ser bem para trazer aquele clima antigo. Prosseguindo aqui, a gente tem as referências das regras. Regra de ouro aqui, a parte de referência. E aqui basicamente um glossário para você achar mais rápido aquilo que você está procurando. Bom, aqui já sem o plástico para facilitar, a gente tem aqui os personagens, está saindo bem fácil, inclusive esse aqui quase saiu quando eu estava removendo o plástico. A qualidade dele é bem boa, que os personagens você vai colocar no stand. A gente tem aqui também a parte que vai ser utilizado no disco de recursos, que vai ser colocado no tabuleiro do jogo. A gente tem uma peça aqui que é a ficha do jogador da vez. Bem legal, olha, pela temática do jogo, se passa no navio aqui, para você poder contar as ações.
das pessoas. A gente tem peças. Aqui a gente vai ter essas fichas de passageiro. Temos também peças de traidor aqui. Opa, já está até saindo, mas creio que vai ser removido isso aqui mesmo. Opa, olha só. Vai ser removido isso aqui mesmo para você colocar no stand. Frente o verso dela. E a gente tem essas duas fichas aqui, que é esse barquinho aqui, que é o controle de viagem, que também vai ter um stand dele. E aqui o controle de ritual. Aqui vamos remover, eu acho que eu tinha falado que isso aqui era paintboard, mas não, ele é um tabuleiro bem grandão do jogo. Vou mostrar melhor para vocês no final, mas aqui a gente tem a parte dos recursos, acho que tem alma, sanidade, a parte de comida. Para quem jogou Battlestar Galactica, vai se ambientar bem tranquilo aqui. Olha só, o verso dele é o preto e aqui tem os lugares aqui para serem destacados para colocar aqui os discos de recurso. E aqui também a gente já tem uma parte do barco aqui, lugar para colocar cartas e por assim vai. A qualidade dele parece ser bem legal, olha a gramatura bem boa, ele tem esse acabamento aqui, muito legal. Bom, aqui a gente já tem as cartas do jogo, e esse jogo tem bastante cartas. A gente tem essas cartas que são tamanho intermediário no jogo, vamos chamar assim. São 86 cartas e o tamanho é 57 por 89, que é o Quimera. Então, vou mostrar aqui uma carta, ela tem as bordas arredondadas. Aqui ela tem o verso para falar qual é o tipo da carta, e nesse caso são cartas de mito. Cartas de mito, às vezes vão existir ações que o comandante vai ter que tomar. Olha só, aí aqui só o comandante vai poder ter essas ações. Se for parecido com Battlestar Galactica, tem aquele problema, né, que o comandante ou o capitão pode ser mal e aí lascar tudo, mas enfim. E a gente tem também aqui aquelas partes que tinha que fazer aqueles testes que deixa a galera meio apreensiva com os amiguinhos, porque você tem que jogar essas cartas aqui e para passar no teste acontecem coisas boas, se você falhar acontecem coisas ruins, e as cartas que não sejam desse tipo de aptidão vão te vão causar dano, né? Na verdade não causam dano, ela vai subtrair do valor que você precisa, na verdade aumentar, né? Essas cartas aqui subtraem esses valores, cartas diferentes dessas aumentam. Ou seja, se tiver um traidor no jogo, boa sorte para descobrir quem é, caso não seja você. Então assim, ela tem várias dessas cartas, ó, se passar, se tirar 12 ou mais, se falhar e por assim vai. A gente tem todos esse deck aqui. Ela tem um nome, tem aqui um flavorzinho e tem a parte da mecânica do jogo. Bem legal. Além disso, a gente tem essas cartas aqui de lealdade, que você pode ser humano. E bem legal a parte da arte, né? Você pode ser humano, você pode ser híbrido, ou seja, no meio do caminho, ou você pode ser cultista. Esse aqui eu acho que deve ser o pior. Então, isso aqui que vai fazer a parte da intriga do jogo, né? O seu papel. E aqui a gente tem duas cartas que vão ser, vamos dizer assim, vão ter papéis no jogo, né? Você pode ter o capitão ou você pode ter o título de guardião do tomo. E aqui o verso dessas cartas. Não mostrei para vocês, mas o verso das cartas de lealdade. A gente tem os cartões que são maiores. O tamanho dessas cartas aqui é o 103 por 128. Aqui a gente tem a carta dos personagens. Ele tem o flavor do personagem, o histórico do personagem, aonde esse personagem começa e qual o item que ele tem inicial. Aí virando aqui também, a gente tem, acho que uma ação, a gente tem quais são as cartas de aptidão que ele vai resolver, na verdade a ação aqui. E aqui, quando ele se revela traidor. Então a gente tem a Samira, Edmund, todos esses são personagens do jogo. Olha só. Beatriz, William. Passando aqui mostrar também a qualidade. Essa tem a borda preta e ela não tem a borda arredondada. Mas é uma carta, essas cartas maiores não vão ser embaralhadas. Jean,
Devlana, enfim. Então esses aqui são todos os personagens que vocês vão poder jogar com eles. Agora a gente tem uma carta aqui, essa é a carta de referência de traidor. Tem também aqui a estrutura do turno, a parte da viagem, do track de viagem, do track de ritual. A gente tem essas aqui, eu creio que são as 3 que tem de traidor. A gente tem também a ativação de monstros aqui. Olha só. E a gente tem essas outras cartas. Opa, tô meio confuso, né? A gente tem essas outras cartas aqui, olha só, que são as cartas de referência de jogador. São 6 delas. Tem aqui o navio e as ações do navio. E aqui no verso ele tem a estrutura do turno, se não me engano. Aqui é o nosso último pacote de cartas. As cartas menores são 205 cartas e o tamanho dela é 41 por 63, que é o Mini USA. Bordas arredondadas, essas cartas são menores. Aqui a gente tem as cartas de aptidão. Então a gente tem vários tipos de aptidão, a cor diferente, também tem aqui o ícone dele e o nome. Aqui a gente tem as influências, as cartas de influência. Além disso, elas têm ações aqui que podem ser usadas tanto para contribuir quando está acontecendo na fase de mito, quanto ela pode ser usada para você jogar ela como as ações. Aí aqui a gente tem essa parte de lore, que se não me engano ficou traduzido como conhecimento, que são as roxas. Ele é bem parecido nesse ponto com o Battlestar Galactica. A gente tem as cartas de observação, sempre com ações. A gente tem a carta de força. E aqui a gente tem essa carta que creio que seja determinação, posso estar errado. Olha só, mais cartas para vocês, as cartas azuis. E a gente tem as cartas aqui de traição. São inclusive preta e tem, olha só, apunhaladinha aqui. A gente tem aqui as cartas de proeza. Cada personagem vai ter a sua carta de proeza aqui, que é uma habilidade, um poder daquele personagem, creio eu. A gente tem estas cartas aqui, que são as cartas que creio que na tradução ficou feitiço. A gente tem, ó, perder comida para ganhar combustível e assim vai. Achei bem legal essa arte dela também aqui dentro. Parecem rituais. A gente tem também essas cartas verdes, são as cartas de itens, almanaques, binóculos. Provavelmente vão te dar alguma habilidade, né? Alguma ação também que você pode fazer. Aqui no caso, Six Shooter. E por aí vai. A gente tem estas cartas aqui, que devem ser as cartas de percurso. Ilha deserta. Vários lugares. E por último, a gente tem aqui estas cartas aqui que eu acho que é de dano no navio. Aparece pela arte aqui, parece alguma coisa quebrada. Sim, creio que seja assim. Parece alguma coisa quebrada. Então essas aqui são as cartas de dano no navio, ó. Dano estrutural e por assim vai. Aqui a gente tem componentes em plástico, a gente tem os stands para a gente poder colocar os nossos personagens. Temos aqui um D8 e temos aqui, olha só, para a gente montar aqui o marcador de recursos no tabuleiro, e vem 4 deles. E aqui a gente tem o insert do jogo, olha só, padrãozinho Fantasy Fly. A gente tem aqui a parte, normalmente as caixas do Fantasy Fly tem essas abas aqui divisórias, acho que é para segurar as cartas. E uma coisa que eu não mostrei para vocês, que deve estar aqui por baixo, espero eu, que são as miniaturas do jogo, que provavelmente estão aqui, olha só. Várias miniaturas. Vamos começar dessas miniaturas aqui. A gente tem 20 miniaturas, são os abissais. Confesso para vocês que eu achei que elas seriam menores e bem menos detalhadas. Olha só,
gostei bastante das miniaturas. Tem um tamanho bem bom. Opa, vou trazer o foco melhor ela aqui, ó. Então, aqui são as menorzinhas, a parte de escama. Achei bem legal mesmo. Olha só. Esse aqui é o busto dele, parece que tá parecendo, que legal, parecendo nas ondas. Aqui é a parte de escama, muito bem trabalhada a miniatura. Aqui é o pai Dagon, eu acho. Provavelmente a pronúncia está incorreta, mas é isso. Olha só, uma miniatura até que tem um pezinho razoável. E a outra miniatura é a mãe Hydra. Olha só também, surgindo das ondas. Bem legais essas miniaturas, essa aqui é bem grandona mesmo. Olha, gostei bastante. Então, pessoal, esse aqui é o tabuleiro do jogo. Como vocês podem ver, o tabuleiro bem grandão. Ele é dividido em 6 partes. Olha só. E a parte, vamos dizer assim, a maior parte do tabuleiro é ocupada aqui por onde vai se passar o jogo no navio. A gente vai colocar aqui os passageiros, a gente vai colocar os nossos personagens. Tem também aqui a numeração dos locais, aquilo que acontece naqueles locais durante o jogo. É a parte interna e externa do navio. Provavelmente os abissais vão estar aqui fora e vão estar querendo entrar no jogo. Vou subir um pouco o tabuleiro para mostrar para vocês. Olha só, na parte de baixo a gente tem lugar para colocar cartas de itens aqui. Acho que aqui vão ser as cartas de dano no navio, mas posso estar errado. Aqui a gente também tem essas outras cartas aqui. A gente vai colocar as cartas pelos tipos. As cartas de traidores vão ser colocadas bem aqui. E descer um pouquinho aqui para mostrar a parte de cima. Aqui a gente vai colocar o baralho do caos, né, para ficar entrando cartas que a gente não tem controle, também para aumentar aquele sentimento de que o traidor está na mesa. A gente tem também aquelas duas trilhas ali. A gente tem essa parte da trilha de cima, que ela vai ser a viagem, aqui parte da viagem, aqui embaixo parte do ritual. E ali do lado a gente vai ter os nossos controles dos recursos da embarcação. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Unfathomable, que foi lançado lá fora pela Fantasy Fly e aqui dentro vai ser lançado pela editora Galápagos Jogos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Se gostarem do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal e qualquer crítica ou sugestão é muito bem-vindo. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Fui!